Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A gente está um pouquinho atrasado, mas vamos começar. Eu gostaria, primeiramente, de estar me apresentando. Meu nome é Amanda, sou aqui de Jaraguá do Sul e eu vou estar fazendo a mediação nessa noite. Gostaria de agradecer também a participação e a presença de todos. E antes da gente passar para a apresentação do projeto, eu vou falar um pouquinho sobre a feira e algumas regrinhas aqui para a gente ter um bom andamento da sessão. Então, vamos lá. A Feira Brasileira de Iniciação Científica é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, com apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário em que vivemos e pensando no bem-estar de todos os participantes, a FEBIC realizará a sexta edição em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já eram realizadas em presencial, como as palestras, apresentações e avaliações de projetos, oficinas e os demais espaços culturais. Só lembrando que a gente precisa ressaltar algumas regrinhas aqui. E a gente tem só a categoria 6 na noite de hoje. Então, são os alunos de ensino médio e ou técnico concomitante ou estudantes que concluíram o ensino médio e que foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. Para essa categoria, a avaliação será feita por meio de um vídeo que pode ter considerações e complementações de apresentação de forma oral pelo aluno pesquisador, e o tempo máximo para essa complementação é de 5 minutos. Vale ressaltar também que ela é totalmente opcional. A banca, ela a princípio será formada por 3 integrantes de qualificação específica relacionada ao tema, e cada avaliador vai ter também 5 minutos para fazer as suas considerações e obter as respostas. Caso a gente perca a conexão com o aluno ou com o avaliador durante a apresentação ou durante as considerações, a gente vai estar aguardando um tempinho aí de 2 a 5 minutos pelo retorno. Caso não volte, a gente consegue remarcar essa apresentação. A gente está gravando as apresentações, então, se houver algum problema com a conexão, a apresentação fica gravada, então o avaliador ou os demais avaliadores podem acessar depois e eles podem fazer a avaliação posteriormente. Então, o projeto participante não vai ter prejuízo nenhum. Só ressaltando também que a gente vai ter alguns critérios ali de avaliação que já foram passados pelo edital. No quesito conhecimento, serão avaliados o conhecimento teórico, a segurança e convicção do resultado e as soluções dos problemas que foram levantados. No critério pesquisa, serão avaliadas a metodologia, a coerência entre os resultados e os objetivos, revisão da literatura, considerações finais, impacto social, ambiental e econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação, serão avaliados a clareza, objetividade e organização. Também pode ser que o vídeo ou os vídeos, né, eles ultrapassem o tempo que foi delimitado pelo regulamento. No entanto, ele vai estar sendo passado integralmente e os participantes podem sofrer algumas penalidades quanto à nota. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre regulamentos, podem estar tratando diretamente com a coordenação no final das apresentações. Para finalizar, é importante que os microfones sejam mantidos desligados e que vocês liguem somente quando for solicitado. A câmera vocês podem deixar ligada ou não, durante a apresentação é opcional. No entanto, para questões importantes, na complementação ali, depois da apresentação do vídeo, para os alunos pesquisadores vai ser obrigada que a câmera seja ligada. Também para responder aos questionamentos da banca. Para os professores avaliadores, habilitar a câmera vai ser opcional.
A gente também vai estar fazendo uma lista de presença para emissão de certificados, então é importante que fique presente caso tenha mais de uma apresentação. E creio que seja isso. Antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedir que os avaliadores presentes aqui se apresentem, digam o nome, de onde que são, qual que é a formação. Então, vou chamar primeiramente o Júlio. Boa noite a todos. Infelizmente eu não tenho câmera aqui. Eu sou engenheiro eletricista de formação, trabalho há 19 anos na WEG, equipamentos elétricos, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E minha área de atuação atualmente é em vendas internacionais, voltadas para exportação, mas a minha formação também é de eletrônica, né, de nível superior, engenharia eletrônica com ênfase em eletrônica. Trabalhei também em aquisição de dados por alguns anos e tal, dentro da WEG, né? E espero poder contribuir de alguma maneira. Muito obrigada, Júlio. Vou passar a palavra, então, para a Viviane. Boa noite a todos. Eu sou a Viviane Nardi, sou farmacêutica de formação e com mestrado em farmácia também. Atuo na farmácia de manipulação aqui em Jaraguá do Sul, na farmácia Equilíbrio, e com a marca Nevi Cosméticos Naturais. Também espero estar contribuindo para o trabalho, nas avaliações dos trabalhos. Muito obrigada, Viviane. Eu acho que a gente consegue iniciar a apresentação do vídeo. O tema do trabalho é identificação das causas dos transtornos resultantes de chuvas em áreas de comunidades carentes. Ele é do Rio de Janeiro. Trabalho. Bom, o meu trabalho é sobre a identificação das causas dos transtornos resultantes de chuvas em áreas de comunidades carentes. Olá a todos, eu me chamo Ana Beatriz Esteves, sou aluna do Ensino Médio Técnico em Estradas do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Couda Fonseca, Cefet-RJ. Os meus orientadores são os professores Carlos Serma e o José Maurício de Azevedo Cardoso, da Coordenação de Construção Civil do Cefet do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, gostaria de explicar a vocês o porquê eu resolvi fazer essa pesquisa. Bom, a pesquisa se deu devido a alguns acontecimentos que ocorreram no bairro onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, a Ilha do Fundão, em específico a Vila Residencial, que é onde eu moro. Ela sofreu com uma enchente no dia 7 de abril de 2020, devido à ressaca do mar que fica bem próximo daqui, o que acarretou em um desespero em todos os moradores. Pensando nisso, eu me perguntei quantas pessoas sofriam com as enchentes e com deslizamentos de terra, e resolvi pesquisar acerca do assunto. Nas pesquisas realizadas, apareceram que as chuvas recorrentes no Rio de Janeiro, elas têm demonstrado a fragilidade de algumas áreas, especialmente comunidades carentes, pela falta de infraestrutura que minimize os danos associados. Essa já é uma questão que aflige a população do Rio de Janeiro há bastante tempo, especialmente nessas épocas de verão. Com isso, eu resolvi pesquisar formas que minimizem os estragos ocasionados pela chuva na vida de moradores de comunidades do Rio de Janeiro. Aqui mostra-se algumas fotos da enchente que aconteceu aqui na Ilha do Fundão, na Vila Residencial. Bom, metodologia aplicada. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico com materiais disponibilizados pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro acerca das comunidades que sofrem com enchentes e deslizamento de terra, o mapeamento dessas áreas, a criação de laudos técnicos que pudesse ajudar na identificação dos problemas e a realização de um questionário a ser respondido pelos moradores. Mas devido à pandemia de Covid-19, alguns tópicos não puderam ser concluídos por causa do isolamento social e cuidados à saúde. Falaremos agora dos tipos de problemas detectados. As enchentes e inundações estão geralmente relacionadas
ao acúmulo de água das chuvas, sem a existência de meios necessários para o seu escoamento, podendo ter como causa as ações do homem ou não. Temos como exemplo de enchentes e inundações a cheia de um rio, chover mais que o planejado, o entupimento das canaletas, fazendo com que essas águas elas elevem-se acima do normal em tempos de fortes chuvas. Assim, suas águas acabam invadindo o espaço de moradia de muitas pessoas. Aqui mostra-se fotos de ruas totalmente alagadas, casas alagadas. Bom, falaremos agora dos deslizamentos. As causas que desencadeiam esse processo estão ligadas à forma do relevo, estrutura geológica do terreno, além das ações humanas que intensificam o deslizamento, sendo elas a retirada da cobertura vegetal, de áreas do relevo acidentado e a habitação em locais impróprios, oferecendo condições propícias para o desenvolvimento desse fenômeno. A época de ocorrência dos deslizamentos, elas coincidem com períodos de chuvas intensas e prolongadas, visto que as águas que escoam e infiltram vão estabilizar as encostas. Nos morros, os terrenos estão sempre inclinados, e quando a água penetra na terra, pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão abaixo. Aqui mostra esse exemplo, o Cantagalo e a Babilônia, né? Dá para reparar que houve um deslizamento nessa segunda foto da Babilônia e as casas continuam abaixo, né? Aqui no Cantagalo também dá para perceber que tem uma encosta, né? E que houve um deslizamento e que provavelmente irá ocorrer de novo. E tem esses prédios e uma casa abaixo. Bom, falaremos agora do mapeamento de áreas com alagamentos e deslizamentos de encostas. Como já citado anteriormente, para a elaboração desse trabalho, foram feitas pesquisas em documentos disponibilizados pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro, onde se encontram informações das comunidades que sofrem com alagamentos e deslizamentos de encostas. Tais informações geraram um mapeamento, né, aqui, que é importante para se ter uma visão ampla das localidades, além de ajudar na tomada de decisões para a minimização dos efeitos das ocorrências. A conscientização. A conscientização, ela significa a ação de tomar conhecimento de algo, sendo que a partir de então, hábitos e atitudes, elas poderão ser alteradas para que se possam ajustar à nova realidade conhecida. A conscientização, nesse trabalho, ela ocorre de modo a incentivar a associação da própria comunidade para que tenham locais de coleta de lixo. Sendo assim, os moradores eles poderão, né, jogar os lixos nos locais adequados disponíveis, limpar as encostas que muitas das vezes se encontram com lixos, né, explicações através de palestras acerca dos riscos de moradias perto de encostas e rios, as construções de canaletas e drenos que podem vir a ajudar na minimização dessas ocorrências. Além disso, tais medidas também vão desde a sugestão de ações pelo poder público, como também pela própria população local, né? Porém, a gente deve lembrar que a população da comunidade, elas fazem casas em locais impróprios e, na maioria das vezes, muitas delas não possuem o conhecimento de saber que ele não é um local seguro. Aqui mostra-se, né, o Morro dos Macacos em 2018, né, as duas fotos, a limpeza do pessoal da Conlup, né, na encosta, porque estava com muito lixo. Aqui o Jacarezinho, né, com lixo próximo aos rios, né, e a Mangueira também com bastante lixo ali na encosta. Bom, a prevenção. Verifica-se que muitos problemas eles podem ser evitados com a adoção de medidas mais simples e mudança de hábitos dos próprios moradores das regiões afetadas, o que requer um trabalho de conscientização, né? E esse trabalho ele busca identificar os problemas mais comuns, identificando as principais causas e indicando possíveis medidas a serem tomadas para tornar mais amenas a vida dos moradores dessas áreas. Além disso, devemos lembrar que, né, sempre, né, que tem pessoas que não sabem que ali não é o local certo para construir casas. Bom, apresenta-se um modelo, né, de questionário a ser respondido pelos moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Bom, nesse trabalho também foi realizado um MVP de um aplicativo, que é o Produto Mínimo Viável,
E o presente aplicativo, né, ele visa melhorar a comunicação entre os órgãos públicos responsáveis pelas soluções de enchente e deslizamentos de comunidades carentes do Rio de Janeiro. O aplicativo ele contará com um sistema de alerta e deverá ser usado mesmo sem a obtenção de internet, com uma aba para que as pessoas mandem mensagens ou liguem para os órgãos responsáveis caso ocorra algo com as mesmas, como, por exemplo, o canal *190, que utilizamos, né? No aplicativo, terá um mapeamento de áreas de risco para ajudar tanto os órgãos quanto as comunidades na localização do problema. O aplicativo ele terá 3 estágios de alerta, sendo possível avisar a comunidade pelo telefone. Tipo, por exemplo, a Defesa Civil, quando manda mensagem avisando que irá chover na cidade do Rio de Janeiro. E para aqueles que não possuem um telefone como meio de comunicação, aconselha-se o uso tradicional de avisos, sendo feito por megafones. Bom, esse é o fim e eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Parabéns pela apresentação, Ana. Se você quiser, você tem 5 minutos para fazer as complementações. Boa noite, vocês conseguem me escutar? Sim. A única complementação que eu gostaria de fazer é que o meu vídeo ele ficou extenso, ele passou do que estava estipulado no edital, devido a um acidente que eu tive perto, né, da entrega. Então eu só estava conseguindo usar uma das minhas mãos para poder fazer tudo, para manusear. E aí é só mesmo para explicar do porquê passou do limite do edital, foi informado a coordenação, e eles me permitiram passar um pouco do limite devido a isso, de eu ter apresentado o atestado médico e fotos do acidente. Muito bem. Então, a gente segue com a avaliação da banca. Chamo primeiramente, então, a Viviane. Parabéns, Ana, pelo trabalho apresentado e pela execução que você apresentou. E a minha dúvida ficou, eu não entendi por que o questionário ele não foi aplicado. O questionário ele não conseguiu ser aplicado por causa da pandemia. E aí eu não conseguia ir nos locais e nem nas associações que existem dentro das comunidades para entregar, devido ao isolamento social mesmo. Aí, devido a isso, e quando eu tentei aplicar via internet, eu não tinha muito retorno. Eu realmente tinha que ir lá presencialmente deixar na associação os questionários, porque aí eles poderiam manusear melhor, e aí eu não consegui fazer isso devido à pandemia mesmo. Tá certo. Mas, então, em relação ao seu trabalho, dizer que você fez a estrutura dele, né, está de acordo com, se você for incubar ele numa startup, por exemplo. Então, você fez a identificação do problema, já verificou possibilidades de soluções que sejam mais práticas e algumas que demandam um pouco dos órgãos públicos e também como se fala, de incentivo para que você consiga levar ele para frente, né? Você consegue levar ele numa incubadora com o projeto que você tem para ir conseguir dar seguimento para poder, que nem você fez o MVP do aplicativo, mas para conseguir colocar ele em prática, né? Então, o seu trabalho, eu acredito que se você tiver interesse de dar continuidade nele, ele já está bem estruturado. Parabéns. Obrigada. Obrigada pelas considerações, Viviane. Agora eu passo a palavra para o Júlio. Olá, Ana, parabéns pelo trabalho. Gostei muito da parte do diagnóstico, né?
fica bem claro que é uma combinação de fatores importantes, como um uso não muitas vezes racional do solo, né, uma ocupação com seus problemas que todos nós conhecemos, né, e uma combinação junto aos hábitos dos moradores também, como a questão do lixo, que foi muito bem endereçada, né, e a localização das áreas muito bem feita, né, com base em dados estatísticos e informações da própria prefeitura. Acho importante para dar um delineamento, assim, vamos dizer, no trabalho, foi muito legal. Então, eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu gostaria primeiro de entender qual plataforma, qual linguagem de programação você pretende considerar para a execução do aplicativo, em primeiro lugar, se tu puder responder. Então, o aplicativo, como a minha área ela não está ligada muito à tecnologia, à informática, eu estou estudando para poder ter a criação do aplicativo. E eu penso na criação do aplicativo como aqueles aplicativos que a gente tem no Play Store, que a gente simplesmente baixa e a gente tem a utilização dele. E aí a gente consegue mexer sem internet, né? Porque às vezes a pessoa tem o aplicativo, mas ela tem o celular, mas ela não tem aquela internet disponibilizada. Então, eu penso em fazer igualmente tem nos aplicativos do nosso telefone do Play Store, que a gente baixa. E aí, só que essa parte eu ainda estou estudando ela por ela não ser minha área. Certo. Aqueles aplicativos que as informações ficam armazenadas, aí quando a pessoa tem dados, aí descarrega as informações, né? Algo nesse tipo. E ela pode pedir socorro através do aplicativo também. Tem aplicativos que a gente consegue fazer isso, mesmo sem a obtenção de internet. Um atalho para discar para a Defesa Civil, para os bombeiros, coisa assim, né? Tá. Então, você também ainda não tem um orçamento, por exemplo, um estudo de quantas horas seriam necessárias para o desenvolvimento desse aplicativo, né? Ou quais seriam os recursos em termos de dinheiro, de equipamentos que você precisaria para fazer esse sistema, né? Você ainda está estudando essa execução, né? Sim, eu ainda estou estudando essa parte. Tá. E em relação ao compartilhamento das informações com os moradores, né, que foi uma parte que você abordou, como que você atacaria esse problema? Como que seria essa divulgação? Você fala ali em palestras, né? Mas como que você entende que essa informação chegaria de uma maneira eficiente para os moradores hoje? Em algumas comunidades que eu já visitei, eu vi que quando tem algo na associação que seja vamos dizer assim, a resolução de algum problema que é muito vigente ali naquela área, as pessoas vão à procura, porque elas querem minimizar aquele problema que está ocorrendo. E aí eu pensei na ampla divulgação e aí até ir na casa dos moradores e conversar, aqueles que estiverem abertos a conversar e de fácil acesso. E aí também as pessoas das associações, elas também fazem ampla divulgação quando tem esse... Vamos dizer assim, quando alguém de fora quer ajudar a minimizar. Então, eu acho que a parte da divulgação, ela não seria um problema, porque as pessoas, elas aceitam muito essa ajuda. Legal. E você mencionou, no caso de não poder utilizar o computador, ou não poder utilizar desculpe, o computador não, né? O telefone, etc. A questão dos megafones, né? Você chegou a estudar algum tipo de parceria com alguma empresa, alguma entidade que pudesse fornecer os megafones? Ou isso também ainda está em análise? Não, isso ainda está em análise. O que eu vi é que é muito utilizado, né, em comunidades, a parte dos megafones. Por isso que foi uma saída para aquelas pessoas que não possuem o acesso ao telefone e à internet. Eles já, no caso, eles já utilizam essa parte, e a única novidade seria o aplicativo em si, que estaria nos telefones. Mas a parte dos megafones, eu acredito que eles já são eles já têm, né, vamos dizer assim, estruturados com essa parte. E você chegou a estudar, não caberia falar a palavra concorrência, né? Mas você chegou a estudar se existem soluções semelhantes que já são utilizadas, ou para outras coisas, tipo para incêndio, um aplicativo que você pudesse cooperar com alguma empresa para adaptá-lo para deslizamento, ou a Defesa Civil já tem algum tipo de solução nesse sentido, ou tu não chegou a olhar o que já tem no mercado, vamos dizer assim? Eu cheguei a ver e cheguei até ter uma parceria com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil.
Eles atuam aqui no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei a conversar com eles e a participar de algumas palestras, onde eles mostram alguns modos que eles utilizam. O sensoriamento remoto, o uso de dados na plataforma deles e toda essa parte. E eu cheguei a ver assim, cheguei até mostrar o trabalho, publicar o trabalho no site deles, e a gente ficou nesse contato. E vi também outros lugares, outras universidades que também estão visando ajudar as pessoas de comunidades nesses tempos de chuvas. E tem também em São Paulo, né, o SPIC desenvolveu um mecanismo que ele controla o nível do rio. Então, quando o rio está enchendo, avisa e dá tempo das pessoas se moverem. E uma última pergunta, sem querer ser muito chato. Você só pensou nesse sistema de avisos, de cooperação entre os moradores, ou caberia algum tipo de sensoriamento, né? Não sei, não sou da área de engenharia civil, né? Mas de umidade do solo, de quantidade de chuva, colocar sensores nesses lugares que são mais críticos, ter um acompanhamento online, alguma coisa assim? Sim, eu pensei nisso, eu pensei até em um dispositivo que avisasse quando estivesse tendo deslizamento de terra, quando estivesse acontecendo alguma coisa que não está dentro do normal, porque às vezes tem casas que estão muito perto da encosta, muito mesmo, e aí às vezes não dá tempo, porque quando vem na velocidade para descer, não dá tempo de salvar. E aí eu pensei de um mecanismo que quando tivesse esse movimento, desse para avisar para as pessoas conseguirem se salvar, conseguirem sair de dentro de casa. E aí eu pensei nisso, sim. Joia. Da minha parte é isso, Ana. Mais uma vez, parabéns e agradeço também, porque vai para um lado e para uma necessidade, uma demanda da população que muitas vezes a sociedade como um todo acaba esquecendo, né? Então, mais uma vez, parabéns, um excelente trabalho e gostei muito. Obrigada pelas considerações, Júlio. Parabéns novamente pelo projeto, Ana. Bom, a gente teria mais um projeto para apresentar nessa noite, mas os integrantes não apareceram. Então, encerramos por aqui. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, os avaliadores e a Ana. A gente está tendo ainda algumas programações no site da FEBIC, então fica o convite aí, se vocês tiverem interesse, se tiverem disponibilidade. Ela está no site oficial da FEBIC, no canal do YouTube e também nas outras redes sociais. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos e boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Parabéns mais uma vez, Ana. Tchau, obrigada.